Oi, gente, meu nome é Wesley, sou professor de História e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês. A gente vai fazer um breve resumo dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial, né? A gente comenta muito no manual, em livro, o que aconteceu durante a Primeira Guerra, mas pouco a gente sabe dos antecedentes e por que realmente ocorreu, tá? Aí a gente vai entender um pouquinho do contexto histórico. Aí a gente vai precisar voltar no período da Bela Época, tá bom? Lembra aquela paz que o mundo, vamos colocar assim, a Europa viveu durante o período de 1871 até 1914. Foi o período, ela pegou o final do século XIX, início do século XX, onde houve grande evolução tecnológica e cultural na sociedade, principalmente na sociedade europeia, tá? A gente vai lembrar também que a partir da segunda metade do século XIX, já encaminhando para o século XX, começa a unificação de dois países importantes, a Itália e o outro é a Alemanha, tá? Antes eram confederações, ou seja, vários reinos, e não eram considerados um país como é considerado hoje. Então, a partir do final do século XIX, segunda metade do século XIX, esses países vão realmente se unificar, tornando essas grandes potências que vão iniciar também a Primeira Guerra Mundial. Depois, a gente vai lembrar um pouquinho das disputas de território. Muita gente produz e muita gente quer vender seu produto, não é? Então a gente precisa o quê? Ter gente que compra esse produto. Lembrar também um pouquinho da parte da neocolonização da África, ou seja, principalmente esses dois países, Itália e Alemanha, não ficaram satisfeitas com a divisão dos neocolonizadores na África nesse período, tá bom? Então eles entraram também por uma disputa de território. Surge o pangermanismo. O que é isso? O que é um pangermanismo? Os países se unificaram, a Alemanha, né? As confederações, desculpa, se unificaram, se tornando aquele país da Alemanha. Então houve uma unificação do povo germânico. Essa ideologia fortificou a ideia dos alemães serem pessoas fortes, pessoas que podem conquistar novos territórios, principalmente pela cultura alemã, tá bom? Em 1914, mais ou menos em julho de 1914, tem o que a gente chama de estopim para a guerra. O que é o estopim? É aquela coisa que só faltava aquilo para começar a guerra. Foi o assassinato de Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Ele levou um tiro na Sérvia, mais precisamente em Sarajevo, e bastou isso para iniciar a Primeira Guerra. Ou seja, a Primeira Guerra ela vem se constituindo ou se construindo desde a Belle Époque, ou seja, os países vão se estruturando militarmente e também economicamente. Esses são um pouquinho, resumido, o estopim para iniciar essa Primeira Guerra. Esses são os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Quem gostou, se inscreve, dá um like, mande seu comentário que assim que puder eu retorno. Obrigado.